Aleluia, paz do Senhor, povo de Deus, muito boa noite. Começa agora mais um programa, A Porta do Céu. Essa é a quarta-feira das mulheres, quarta de bênção, de resposta, quarta de vitória para a minha e para a tua vida. Chegamos de um culto abençoado, Deus falou, Deus bradou, fique. Ai de você se você sair. Isaac estava passando por um tempo de crise, de fome, e viu muita gente descendo ao Egito. E muitas das vezes a gente vê muita gente largando, abrindo mão, desistindo, parando, descendo. E aí a gente usa isso como argumento. Mas todo mundo está indo. Mas todo mundo está descendo. Mas todo mundo está abrindo mão. Mas todo mundo está largando. Aí Deus está dizendo para você, você não é todo mundo, Então fica, porque na terra da tua dificuldade, Deus vai te honrar e vai te fazer prosperar. Em nome de Jesus. Vamos orar, apresentar esse programa nas mãos do Senhor, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, e ai de nós, se não fosse a misericórdia dEle. Vamos pedir para que Ele tome a condução desse programa. Que se for para Ele falar, Ele não permita que a gente se cale. Mas se Ele não falar, que a gente não ouse abrir a nossa boca. Amém? Vamos para o momento da oração. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai da glória. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença. Nós somos os Teus vasos de barro pequenos, falhos. Muitas das vezes questionamos, murmuramos, reclamamos, porque não entendemos o Teu agir e o Teu trabalhar. Às vezes a gente esquece, Pai, que não é para entender, simplesmente para confiar e entregar nas Tuas mãos. Eu creio que através da obediência tem muita gente abrindo mão, abdicando de muita coisa, por obediência a Ti. E o Senhor é aquele que sela compromisso com quem tem compromisso contigo. Eu creio que nenhuma promessa, Pai, pode se perder e possa ser frustrada, que o Senhor venha cumprir cada promessa que o Senhor fez na vida dos teus filhos. Eu sei que os cenários contrários e desfavoráveis são ambientes favoráveis para o Senhor agir e fazer milagre. Então, se está difícil, se está apertado, se está cada vez mais afunilado, se está cada vez mais afligido, Pai, é porque grande será o milagre que o Senhor vai descer e que o Senhor vai fazer. Vai aquietando cada alma que se encontra aflita agora. Vai, meu Deus, tocando e visitando os corações que estão angustiados e descendo com a Tua paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, aonde houver uma alma vagando por aí, aonde houver uma pessoa sem destino, sem saber para onde ir, que o Senhor venha de encontro a essa pessoa agora, Pai, que o Senhor venha ser resposta, que o Senhor venha ser providência, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor é caminho em meio à tormenta. E eu venho te pedir, abre um caminho, mesmo diante dessas tormentas, para os Teus filhos passarem. O Senhor é um Deus que é justo, o Senhor é um Deus que é juiz, o Senhor é um Deus que não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Em nome de Jesus, vai batendo o Teu martelo de justiça na vida daqueles que estão sendo injustiçados. Vai paralisando, Pai, a boca que está falando, o demônio que está falando na boca de alguém a respeito de um outro alguém. Oh Deus, o Senhor é aquele que justifica, o Senhor é aquele que entra na peleja e diz que essa peleja não é mais nossa, mas Tua. Em nome de Jesus, Senhor, como o Senhor abriu o mar para o Teu povo passar, que o Senhor venha abrir caminho para os Teus filhos passarem a pés enxutos, e que aonde o inimigo pensou que colocaria morte, aonde o inimigo pensou que colocaria perda, aonde o inimigo pensou que haveria vergonha, que o Senhor venha transformar a maldição em bênção, a vergonha em dupla honra. Em nome de Jesus, que envergonhados e confundidos fiquem todos aqueles que têm se levantado contra os Teus planos e contra os Teus projetos para a vida dos Teus filhos. Oh Deus, o Senhor sabe as perseguições que os Teus filhos têm sofrido. O Senhor sabe as afrontas que os Teus filhos têm sofrido. O Senhor conhece os ataques que eles têm sofrido, Senhor, e eu venho te pedir, vai cessar a guerra até o fim da terra. Coloca um ponto final, dá um basta, Senhor, porque o inimigo vive ao nosso derredor, nos estudando, analisando as nossas fraquezas, para ir lá, tocar, nos ferir
ferir, nos desestabilizar e ir minando as nossas forças. Mas eu quero declarar nessa noite, Pai, sobre a vida dos teus filhos, que nada que vem como impedimento, que nenhuma pedra de tropeço, que nenhuma palavra de maldição, que nenhuma palavra maldita vai ser capaz de paralisar aquele que o Senhor chamou para avançar. Em nome de Jesus, que voos mais altos sejam alçados, que lugares superiores sejam alcançados, que os teus filhos venham subir degraus nessa noite em nome de Jesus e que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Porque por mais que muitas coisas a gente não entenda, como aquele cego, que muitos perguntaram, quem pecou? Ele ou os pais dele? E o Senhor respondeu, nem ele, nem os pais dele, mas para que o meu nome venha a ser glorificado, eu creio que essa luta, que essa peleja, que essa batalha, que essa enfermidade, que essa depressão não é para a morte, mas para a tua glória, não é para a vergonha, mas é para a tua honra, Pai. Eu sei que muitas das vezes a gente espera abraço e a gente não recebe abraço, o que a gente recebe é palavra que fere. Eu sei que muitas das vezes a gente espera compreensão e que a gente recebe é incompreensão. Eu sei que muitas das vezes a gente estende a mão, a gente ajuda e o que a gente recebe em troca é ingratidão. E a ingratidão nos mata aos poucos, a ingratidão nos machuca aos poucos. Mas eu venho te pedir o teu bálsamo de cura não somente sobre o corpo, mas cura sobre a alma, cura sobre a mente. Oh Senhor, em nome de Jesus, quebra todo o arco do forte, que todo espírito de governador que tenha se levantado venha retroceder agora. Faz as trevas baterem de retirada. Aonde houver numa casa, numa empresa, numa família, demônios, espíritos querendo criar contenda, querendo colocar confusão, aonde houver interferência maligna, que a tua mão, Pai poderosa, em nome de Jesus, venha colocar no lugar. Tudo que está fora do lugar, sela a tua bênção. Em nome de Jesus. Sela as tuas promessas na vida dos teus filhos. Os nossos planos podem se frustrar, Senhor, mas os teus planos não podem ser frustrados. Os nossos projetos podem dar errado, mas os teus projetos não podem dar errado. O muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é tudo. E a gente pode ficar sozinho, mas a gente com o Senhor é maioria, porque eu creio que maior é o que está conosco do que todos aqueles que estão no mundo, bramando, querendo nos tirar, querendo nos arrancar, querendo nos abater. Em nome de Jesus, que todo olho gordo, que toda inveja, Pai, sejam repreendidos agora. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor, não há quem impeça. Não tem macumbeiro, não tem bruxa, Pai. Não tem espírita, não tem palavra de maldição. Não tem sentença do inferno, não tem decreto de morte que seja capaz de revogar aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, sela a tua paz, traz a tua calmaria, porque eu creio que tem um tempo de bonança, um tempo de calmaria, um tempo de descanso chegando para os teus filhos que estão cansados e sobrecarregados, porque o Senhor nos diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Em nome de Jesus, traz refrigério, traz regozijo para nossa alma e glorifica o teu nome, Pai. É no teu nome, é a ti que nós clamamos, porque não há outro igual a ti. Nós não acreditamos em outro além de ti. É por ti, é para ti. O Senhor é grande, o Senhor é soberano. O Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Senhor é o Deus El-Roi, o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão. E eu creio que essa noite será uma noite de resposta, que essa noite será uma noite de provisão, que essa noite será uma noite de livramento, Pai. E essa noite também será uma noite de conquista, será uma noite de cumprimento de promessas, será uma noite de viver os sonhos e os teus planos na nossa vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu te apresento a condução desse programa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estava vindo para cá, eu estava lembrando de uma situação que aconteceu comigo na quinta-feira, antes de começar o congresso.
A gente sabe que para fazer um congresso como foi o Coroadas, muitas são as guerras espirituais travadas. E ninguém é capaz de imaginar o tamanho das guerras que eu travei para poder chegar naquele lugar. E aconteceu uma situação que a falta de sabedoria não partiu de mim, mas ela também continuou através de mim. A pessoa agiu com falta de sabedoria e eu continuei também com a falta de sabedoria. E naquele momento tão oprimida, tão aperreada com tudo que estava preparado para o dia seguinte, eu tinha orado por todas as mulheres aqui, estava cansada fisicamente, cansada psicologicamente, porque as guerras, as lutas, elas nos cansam. Nós somos carne, eu não sou Mulher Maravilha, você não é Mulher Maravilha, você não é super-homem. Então as guerras cansam você, as guerras me cansam também. As lutas espirituais colocam um cansaço no nosso corpo, que a gente às vezes diz assim, tem gente aqui mesmo que acorda, parece que levou uma pisa e não sabe o que foi, de onde veio. Guerra espiritual. Perceba que tem sonhos que são tão espirituais, que no sonho você guerreia e você acorda cansado, como se realmente você tivesse guerreado. Porque o mundo espiritual, de fato, ele existe. Às vezes a gente não consegue ver, mas ele existe, ele é real. E ali, né, naquela falta de sabedoria, se levantaram contra mim e eu disse, hoje eu não quero ser a sábia da história. Que eu sempre prego isso, se houver um tolo no caminho, que seja você o sábio. Se você estiver rodeado de tolos, que seja você o sábio da vez. E aí eu expus a minha dor. E Deus me fez lembrar daquela passagem onde o rei Ezequias recebeu um presente. Porque ele recebeu um presente, ele abriu o coração e foi mostrar tudo que tinha dentro do palácio. Mostrou os ouros, mostrou as pratas, mostrou as armas que ele tinha, mostrou tudo, tudo. E ele não sabia, mas ele estava mostrando para o inimigo dele. E Deus disse para mim, Stephanie, não exponha as suas raízes. Não exponha as suas dores para todo mundo. Não é todo mundo. Tem dores que ninguém precisa saber. Tem dores que ninguém precisa ficar ciente e sabendo delas. Porque eu sou engenheira e eu estava passando na frente do terreno da gente esses dias e eu vi os tapumes. E eu já vi muita gente se perguntando o porquê daqueles tapumes ali na frente. Para quê? Só que o tapume, ele serve como se fosse uma segurança. Então perceba que toda construção tem um tapume ali protegendo. E Deus está dizendo para você, proteja os seus projetos que ainda estão em construção. Proteja aquilo que está sendo construído ainda, aquilo que não está pronto, proteja, guarde. Porque imagine, numa construção, tá lá, tem buracos abertos, se chover, o buraco vai ser tampado por água. Se uma criança passar por ali e cair, pode morrer afogada. Então os tapumes servem justamente para isso, para proteção. Então proteja, aprenda a proteger os seus projetos que não estão concluídos ainda. Aprenda a proteger aquilo que não está pronto. Se a gente for parar para analisar, Ana só subiu o monte com Samuel depois que ele foi desmamado, depois que ele estava pronto. A mulher, quando ela vai ter neném, ninguém convida ela para casa, ninguém convida a pessoa para casa quando a mulher está sentindo as dores do parto. Não, só se convida para ir para casa depois que o bebê já nasceu, depois que o bebê já está pronto, depois que o bebê já está pronto para ir para casa. Então assim tem que ser com os nossos planos, assim tem que ser com os nossos projetos, assim tem que ser com as nossas dores também. Tem dores que ninguém precisa saber, tem dores que ninguém precisa conhecer. Tem situações, tem momentos, tem fases do desenrolar dos nossos processos que ninguém precisa ter ciência. Porque às vezes a gente pensa que está abrindo para um amigo, mas é um inimigo disfarçado de amigo. Às vezes o projeto não tem força suficiente para se sustentar caso alguém se levante contra. Então Deus está dizendo para você, proteja as suas raízes. O que são as raízes? As raízes é aquilo que sustenta. E para sustentar, para ter raízes profundas, a gente passa por muitos processos dolorosos. Por isso que Deus está falando. Aprenda a guardar muitas dores para você. Aprenda a proteger as suas raízes. Porque tinha uma árvore muito frondosa.
E começaram a escavar a rua, a calçada, e uma parte da árvore, da raiz, foi exposta pela escavação. A árvore que estava com a raiz coberta, ela continuava crescendo, verde, florescendo e dando fruto. Mas a parte da árvore que ficou com a raiz exposta, ela secou e ela morreu. Então, muitas das vezes é isso que acontece com a gente. Quando a gente expõe as nossas raízes, quando a gente expõe as nossas dores, quando a gente expõe as nossas emoções, muitas das vezes, pessoas mal intencionadas se aproveitam disso para nos matar, para nos ferir e para nos destruir. E para roubar os frutos que a gente já estava dando, que a gente já estava carregando. Então, cuidado. Não é para todo mundo que você deve abrir suas emoções. Não é para todo mundo que você deve contar o que acontece no seu casamento. Não é para todo mundo que você deve abrir a respeito de dores até antigas que você tem. Não é para todo mundo. Então aprenda. Aprenda a proteger. A colocar tapumes como na obra. Está em construção. O projeto não está pronto ainda. O casamento não está do jeito que você esperava ainda. Proteja. Coloque tapumes. Não é todo mundo que pode ter acesso. Não tem portas que são... A passagem é restrita, que tem uma placa ali somente para quem é gente autorizada. Então, eu tenho dito para Deus, eu não quero entrar nos lugares que o Senhor não me autoriza a entrar. E também não quero que o Senhor permita que entre na minha área restrita ninguém que o Senhor não queira que entre. Porque às vezes é a gente que abre o limite para a pessoa passar. Eu estava dizendo esses dias que quem limita até onde as pessoas vão conosco somos nós. Ninguém tem capacidade de nos ferir, de nos machucar. Nós é que damos abertura para isso. Nós é que muitas das vezes temos dentro da gente áreas que não são totalmente protegidas e aí acabam sendo afetadas e atingidas. Porque se eu estou bem em Deus, com quem eu sou, se eu tenho convicção do que Deus me chamou para fazer e de quem Deus me chamou para ser, não vai ser a palavra de qualquer pessoa que vai me esmorecer, não vai ser a palavra de qualquer pessoa que vai me paralisar, não vai ser a palavra de qualquer pessoa que vai me conseguir colocar dúvida na cabeça se realmente eu fui chamada, se realmente eu fui escolhida, se realmente Deus está no negócio. Então, nós precisamos entender isso. Que os limites das pessoas somos nós que determinamos. Ah, mas tem muita gente falando da minha vida. Ah, mas tem muita gente entrando querendo dizer o que eu devo fazer. Talvez seja porque você está falando demais. Talvez seja porque você está dando abertura demais. É tempo de se fechar. E Deus me mostrava, eu não sei para quem é, mas o Senhor está falando. Uma casa e um quarto. E com muita gente sentado na cama do casal. Na cama do quarto principal. E Deus está dizendo para você, ei, fecha a porta do teu quarto. No teu quarto é somente você e o seu marido. Às vezes a gente abre a porta da nossa casa para todo mundo. Todo mundo que chega, entra, senta na nossa cama. E a cama do casal é o altar do casal. Não é todo mundo que pode estar ali. Não é todo mundo. Às vezes a gente tira os outros por quem nós somos. Porque de fato nós não enxergamos os outros como os outros são. Nós enxergamos as pessoas como nós somos. Nós enxergamos as coisas como nós somos. Se nós formos pessimistas, pode estar acontecendo a melhor coisa. Você vai olhar e vai dizer, alguma coisa vai dar errado aí. Porque você é pessimista. Então nós vemos as coisas não como elas de fato são. E as pessoas. Mas como nós somos. Então tem gente que olha pra gente. E a gente olha para essa pessoa e diz, essa pessoa jamais faria isso comigo. Essa pessoa jamais me trairia, porque eu não tinha capacidade de fazer isso com ela. Mas nem todo mundo tem o seu coração. A gente precisa entender isso, que na nossa caminhada, a gente vai se deparar, sim, com pessoas que não têm o mesmo coração que o nosso. Com pessoas que não têm o mesmo propósito que o nosso. Com pessoas que não têm as mesmas intenções que a nossa. Paulo, quando se deparou com aquela menina endemoniada que tinha um espírito de adivinhação, quando ele expulsou o demônio daquela menina, quem estava ganhando dinheiro com ela, não gostou e se levantou contra. Paulo estava fazendo uma coisa boa. Era o certo a se fazer. Era o que Deus nos chamou para fazer. Que em meio ao espírito dele, a autoridade que ele nos dá, expulsar demônios.
E Paulo, por fazer o que era certo aos olhos do Senhor, desagradou quem estava ganhando com o fato daquela menina ser endemoniada. Então sempre vai haver alguém ganhando às custas do sofrimento de um outro alguém. Sempre vai haver alguém ganhando às custas da possessão de alguém. Mas ouse ser quem Deus lhe chamou para ser. Ouse ser e fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, independente de julgamentos. Deixa falarem, deixa zombarem. O que foi que Deus fez quando quiseram tocar naquilo que era santo e sagrado? Deus enviou uma mão escrevendo na parede a sentença do inimigo. Acabou para a Babilônia. Então Deus, ele é fiel com quem é fiel a ele. Deus se responsabiliza por quem faz aquilo que ele manda fazer. Então, fecha a porta do teu quarto, fecha a porta da tua casa. Não coloca todo mundo lá. Se proteja, se preserve. Não mostre as suas raízes. Não exponha as suas dores para todo mundo. Então, já começa esse programa recebendo essa palavra em nome de Jesus. Amém? Já começa a compartilhar aí, tá? Eu acho que a gente já está online no YouTube. Então, compartilha com quantas pessoas você puder, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais ainda para falar com você. Eu não sei se a gente está online no Instagram, tá? Estamos online no Instagram. Então, envia aí, né? Tem mais de 300 pessoas no Instagram. E no YouTube? Tem gente no YouTube? Pronto. Eu queria convidar vocês para nos assistirem também no YouTube. Vai compartilhando aí o link, vai chamando todo mundo. Eu sei que é um projeto novo e Deus vai abençoar muito as nossas vidas através desse projeto. Deus tem coisa nova, Deus tem coisa grande, então vai compartilhando. Convida os amigos para estar nos assistindo. Eu sei que tem muita gente que assistiu o culto já e fica pesado, mas ouvir Deus falar nunca é demais, né? Então, compartilha aí, vai compartilhando, vai chamando o povo para entrar na live e ser abençoado junto com você. Não seja egoísta de receber a bênção sozinho. Amém? Vamos receber a missionária Silvânia com uma saudação da parte do Senhor. Amém. Graças e paz. Estamos aqui de novo, viu? Quarta-feira, quarta das mulheres. Louvado seja Deus. Mas, pastor, às vezes, quando a senhora não pode fazer o programa, eu tenho o hábito de parabenizar as pessoas da semana, as pessoas do dia. Então, você está completando o ano, né? No dia de hoje, você também que está nessa semana, seja abençoado, seja abraçado por nós. E venha nos visitar também durante os cultos. Estamos aqui para lhe dar um abraço pessoalmente, em nome de Jesus. Amém? E a palavra que eu trouxe para a meditação, para a nossa meditação hoje, está em Gênesis 19, 15, que eu vou ler assim. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, e aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olheis para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa de lá para o monte, para que não pereças. O 22 diz assim: apressa-te. Não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou numa estátua de sal. Vocês conhecem melhor do que eu. Amém. Glória a Deus. Vocês conhecem melhor do que eu essa passagem. E o texto nos diz que dois anjos, né, foram ao encontro de Ló na cidade de Sodoma. Comunica que naquela cidade ela será toda destruída
por causa da grande maldade daquele povo. Os anjos dizem para Ló assim, que ele pegue a sua família, porque eles terão que sair daquela cidade. Os anjos, nesse meio termo, eles dão uma instrução a Ló, né? Não parem e não olhem para trás, até subir o monte e chegar na cidade de Zoar. Zoar também seria destruída, mas pela súplica de Ló, foi poupada e lhe serviu de refúgio no futuro. Aleluia. No versículo 26 diz assim, que a mulher de Ló, ela foi desobediente àquela instrução. E aquele anjo era o anjo Miguel. E ela foi tão desobediente, chegou ao ponto de, no meio da caminhada, ela olhou para trás. E ela se transformou, como o próprio texto diz, numa estátua de sal. O mais curioso disso tudo é que ela não olhou com um olhar de curiosidade para saber o que estava acontecendo. Não. Aila, que era o nome da esposa de Ló, ela tinha um temperamento forte. Aleluia. E ela almejou muitas riquezas. E por conta disso, toda essa situação gerou muitos conflitos na vida deles. E a gente precisa entender algo. Ao ordenar não olhar para trás, Deus estava dizendo que iria destruir toda aquela cidade e que o coração deles deveria estar desprendido de tudo o que eles deixariam. Nessa noite, o Senhor me fez entender, até porque eu meditei nessa palavra, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, já no finalzinho da tarde. O Senhor está dizendo para você que nos assiste nesta noite, não olhe para trás. Não olhe para trás. Aleluia. Olhar para trás significa vontade de voltar, apego ao que ficou. São pessoas que não conseguem se desprender das coisas do passado. Sente saudade das companhias, da bebida, do tempo que fumava, do tempo que usava drogas. Aleluia. Sente saudade das festas mundanas, né? E da vida que levava. Louvado seja Deus. Olhar para trás significa, muitas vezes, vontade de voltar para o Egito. E o Senhor, Ele nos alerta, né? Que não adianta você estar na igreja, mas estar com o coração no mundo. Não adianta, como o pastor até falou essa semana, não adianta Bíblia na mão, saia no chão, mas a mente está longe de Cristo. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer, filhinhos, dei meu único filho por amor de vós. Aleluia. Desprendam-se, busquem-me, busquem a conversão, busquem a santificação. Aleluia. Eu estou às portas, louvado seja Deus. Mas o Senhor nessa noite também disse que Ele está enviando um anjo na tua casa, na tua direção. E assim como Ele fez com a família de Ló, pegou pela mão, Ele está pegando na sua mão também. E Ele está lhe dizendo, é noite de livramento, é noite de salvação. Aleluia. Arrependa-se. É como Ele se dissesse assim, estivesse dizendo, corra e não olhe para trás. Amém? Fique na graça e na paz. Se você recebe essa palavra, aí onde você está, dê um glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa foi essa palavra, né? E Deus estava falando comigo também a respeito de que todas as vezes que a gente traz para caminhar com a gente, quem Deus não quer que caminhe com a gente vai ser abandonado no meio do caminho. Veja como Ló, ele usufruiu tanto do que Abraão tinha para oferecer. E quando chegou o momento que Deus disse, não, Abraão, agora vocês têm que se separar. O que foi que Ló fez? Em gratidão ao que Abraão já havia feito para ele deveria olhar para o caminho aparentemente melhor e dizer, não, Abraão, por tudo que você fez por mim, vá por aqui. Mas não, ele olhou o melhor e disse, não, eu vou pelo melhor. Eu quero ir e pegar o melhor. E foi, ou seja, não teve gratidão.
né? E tem momentos também que a gente quer trazer para perto da gente pessoas que Deus não chamou para estar na nossa caminhada. E aí esse alguém que está aqui também às vezes vai querer levar outro alguém. Aí quando a gente diz não, essa pessoa vai abraçar o outro alguém que ela queria trazer e vai embora. E vai nos abandonar. Isso aconteceu com Paulo quando trouxe Marcos. Então a gente precisa entender também que tem pessoas que é Deus quem tira da nossa caminhada. Não é porque é ruim, não é porque é mal, é porque não faz mais parte do propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Tem gente que vai estar no começo, mas não vai estar no fim. Tem gente que vai entrar no meio e vai até o final. Tem gente que vai entrar no meio e também não vai permanecer, também não vai até o fim. Maria Madalena, quando ela foi para o túmulo e ela viu que o túmulo estava vazio e ela se desesperou, ela chamou os discípulos para verem. Eles olharam, entraram, viram e foram embora. Ela esperava que eles fizessem alguma coisa, mas eles não fizeram nada. Então, não adianta a gente trazer para o lugar da nossa dor pessoas que não sentem da mesma forma que a gente sente. Porque quem sente da mesma forma faria o mesmo que você está fazendo. Quem sente da mesma forma que você pagaria o preço da mesma forma que você está pagando. Então não traga para o lugar da sua dor pessoas que não sentem da mesma forma que você. Pare de insistir naquilo que Deus não tem mais. Pare de insistir em pessoas que Deus já disse: ei, foi até aqui. Não é mais para caminhar com você. Não é porque não serve, porque nós não somos objetos para dizer que serve agora e depois não serve mais. É porque não faz mais parte do propósito. Essa pessoa também precisa trilhar o caminho dela e ser feliz naquilo que Deus chamou ela para ser. Quando Deus tira alguém do nosso caminho, não é só abençoando a gente, não. É abençoando a outra pessoa também. Porque a gente não pode ser egoísta e nem se sentir a última bolacha do pacote em pensar que só tem bênção quando Deus tira alguém da nossa vida pra gente. Às vezes Deus quer abençoar outra pessoa também. Às vezes é a gente que não faz mais parte do propósito de Deus para a vida daquela pessoa também. Então aprenda a dar tchau a ciclos até bons, para viver o melhor de Deus. Aprenda a abrir mão de pedaços, de coisas pequenas. Abraão, Deus tirou um pedaço da costela. E daquele pedaço Deus fez algo completo. Tem coisas que se Deus pedisse para a gente não daria. Foi necessário Deus colocar Abraão num sono profundo para poder arrancar a costela. Já imaginou Deus chegando para mim, para você, para Abraão, dizendo: olhe, eu vou arrancar uma costela sua para dessa costela formar alguém? A gente ia querer dar. A gente acordado, vivo, não ia querer. Saber que Deus ia fazer uma cirurgia sem dar anestesia na gente, quem era que ia querer? Ninguém. Então tem coisas que Deus não pede. Tem coisas que Deus nos dá um sono profundo e Ele arranca. Mas quando Ele arranca, Ele não deixa vazio. Ele enxerta com carne no lugar, para não deixar a gente sentindo falta de nada. Então você precisa entender uma coisa. E já é uma profecia que quem tiver fé para receber, receba. Se Deus não restituiu, Deus ele vai te... Tem coisas que Deus não vai nos restituir, mas Ele vai nos recompensar. Se Deus não te restituir algo, é Ele te dizendo: eu vou te recompensar por esse algo que eu peguei. Eu vou te recompensar por esse pedaço que eu arranquei. Se Deus não restituir, Ele recompensa. O Deus da restituição é também o Deus da recompensa. Porque tem coisas que você olhou para a sua vida assim: meu Deus, Deus arrancou, Deus tirou, mas Deus não restituiu. E tem coisas que Ele não vai restituir, mas deixa eu dizer, deixa eu alegrar o teu coração. Tem coisas que Ele não vai te restituir, porque Ele quer te recompensar com algo maior, com algo melhor. De um pedaço de uma costela, Deus fez uma mulher completa, com carne, osso, cabeça, pescoço, corpo, braço, pé, mão. Então o que Deus tem para você é completo. Que Deus venha te dar discernimento para você aprender a abre mão dos pedaços, daquilo que é muito pequeno. Tem coisa que é tão pequena e você está agarrado ali. Ai, meu Deus. Mas foi bom. E eu sei que encerrar ciclos dolorosos é difícil, mas mais difícil do que encerrar ciclos dolorosos é encerrar ciclos bons. É sair de lugares onde a gente construiu amizades. É sair de lugares onde a gente foi feliz. Porque toda mudança, ela traz um certo medo para a gente. E tem coisas que Deus está dizendo para você: e eu tenho algo maior.
eu tenho algo melhor. Para o melhor vinho chegar na festa foi necessário o bom vinho acabar. Então, os fins anunciam novos começos. A gente às vezes só quer recomeçar, e às vezes Deus não tem recomeço. Às vezes Deus tem novos começos. Então Deus tem novos começos para a tua vida. Deus tem novos começos para a tua história. E o teu final vai ser muito pequeno se comparado ao teu começo. Então aprende a abrir mão. Mas é tanta gente por medo de ficar sozinho, por medo da solidão, que se sujeita a rodas de amizades, que não compactuam mais com o mesmo pensamento que você está ali só para não ficar sozinho. Tem gente que se sujeita a certos relacionamentos abusivos por medo de ficar sozinha, namoradas, noivas, que o namorado já humilhou, já disse que não queria mais, já disse que está interessado até em outro, e você fica ali se humilhando, batendo na tecla. Ei, Deus tem coisa maior, Deus tem coisa completa para você. Para de se contentar com migalhas, para de se contentar com metades. Deus não é Deus de metades, Deus é Deus de coisa completa, concreta. Até porque Ele nos garante na palavra dEle que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Então, se Deus não deixa nada pela metade, por que Ele daria a mim e a você alguém pela metade? Por que Ele daria a mim e a você a bênção pela metade? Não. O que Deus tem é completo. E eu queria já partir para o momento da palavra, e eu queria convidar os irmãos que estão no Instagram para virem aqui para o YouTube. A gente vai encerrar o vídeo no Instagram e eu te convido para estar junto conosco aqui no YouTube. O link já está aí nos comentários fixados e tem também nos meus stories. Nos meus stories eu coloquei o link do YouTube. Vem para cá, vem com a gente, vem. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui por nome de Rafa, aqui no YouTube, que a foto dele é como se fosse aquele Super Saiyajin do Dragon Ball Z. Desde a hora que eu vi você comentando, levantando as mãos assim, que Deus disse para mim que essa palavra do ciclo novo, do tempo novo, era para você. Eu vejo Deus encerrando um ciclo, iniciando um ciclo novo na tua vida. Deus disse para mim que vai ser tudo novo. Eu vi um caminhão de mudança, eu via Deus pegando papel e caneta e colocando na tua mão. E Deus dizendo, vai, começa a planejar, não risque nada do papel. Não tem um louvor que diz assim, não risque nada do papel porque eu sou fiel para realizar. E quem começou a boa obra fiel para terminar, Deus está falando isso para você, Rafa. Eu não sei se é homem, eu não sei se é mulher, provavelmente deve ser homem pela foto. Mas enfim, Deus está dizendo para você, pega papel, pega caneta, começa a planejar e a escrever exatamente do jeitinho que você quer, que você sonha, que você espera. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Tem uma promessa na tua vida que tu tem se questionado ao Senhor. Senhor, ainda não aconteceu. Foi o Senhor quem falou. O Senhor confirmou através da boca dos profetas e eu não vi nada acontecer. E o cenário é totalmente contrário. Deus manda te dizer, não olha para o cenário, se agarra à minha promessa. Não olha para o que os teus olhos naturais estão vendo, porque no mundo espiritual já está pronto, é mudança, é tudo novo, tem um caminhão de coisa nova chegando para a tua vida e para a tua história, em nome de Jesus. Naira Santos, menina doce, menina meiga, menina que já foi ferida, menina que já foi machucada, menina que já foi desprezada, coisa difícil, coisa difícil a gente ser desprezado. Coisa difícil é a gente chegar num lugar e a pessoa não falar, mas demonstrar com um olhar, com a face, que não se agradou do que viu. Tem gente que olha pra gente que a gente começa a se olhar, meu Deus, será que eu tô suja? Será que tem alguma coisa errada comigo, com o meu cabelo, com a minha roupa? Será que eu tô com a lepra? Tem gente que olha pra gente com um nojo tão grande que aquilo nos constrange de uma forma, não precisa falar. Somente o olhar nos mata, nos consome. E Deus manda te dizer, Nayara, alguém queria diminuir, alguém não acredita na mão de Deus sobre a tua vida, mas alguém vai ter que conhecer e reconhecer que você tem dono, porque de fato você tem dona. A mão do Senhor está descendo hoje com o braço forte, Ele manda te dizer, eu sou o teu Redentor, eu vivo por tua causa, eu me levanto do trono hoje e vou mostrar para muita gente que eu sou o teu Deus. Porque tem gente que pensa que pode fazer e acontecer.
né? Tem gente que pode tocar até na unção que existe na vida da gente, se a gente foi escolhido, se a gente foi chamado. Não vejo nada na vida dela. Foi Deus nada que chamou isso lá sofreu, isso lá passou por nada, caiu foi de paraquedas, não sabe o que é dor, não sabe o que é sofrer. Não julgue. Nunca julgue alguém pela aparência e nem pela história que você nem sabe que esse alguém tem. Daniel já tinha sido tanta coisa lá na Babilônia, já tinha sido chefe, já tinha sido sátrapas, e chamaram ele de exilado. Faziam questão de chamar ele da informação mais antiga que existia para querer diminuir o que Deus tinha feito na vida de Daniel. Mas o fato de alguém não respeitar e não acreditar na tua história não anula a tua história. Então não se preocupa se alguém está se levantando contra, não se preocupa se alguém não reconhece, não se preocupa se alguém não acredita, não se preocupa se alguém não vê. Quem tem que acreditar é você, quem tem que ter ciência, quem tem que acreditar na unção que Deus derramou sobre a sua vida não é as outras pessoas, não é você. Quem tem que acreditar no teu chamado é você. E no final Deus ele responsabiliza, ele bota uma mesa perante os inimigos e todos têm que ver o caminho que a gente fez, aonde as pessoas nos viram caminhando de cabeça baixa, aquele caminho que a gente fez, as pessoas apontando ali, olha ali a coitada, olha ali a isso, aquilo outro. É o mesmo caminho que a gente vai passar e as pessoas vão olhar e vão dizer, meu Deus, o que Deus fez na vida dela? O que Deus fez na vida dele? O cego, quando Deus curou, meu Deus, é aquele cego mesmo. As pessoas sabiam o endereço dele, viram ele nascer. E quando Deus o abençoou, ficaram perguntando, meu Deus, é aquele cego mesmo? É ele? Será que é ele que Deus vai fazer na tua vida? Muita gente vai ficar se questionando se realmente é você. Muita gente vai ficar perturbado, de boca aberta, dizendo, meu Deus, será que é ele mesmo? Será que é ela mesmo? Se prepare para ver uma virada muito grande. E muita gente que não lhe reconhecia, pedindo oração para você. Muita gente que não acreditava no teu ministério, chegando para dizer, eu sempre acreditei em você, mulher. Eu sempre soube que você ia chegar ali. Porque sempre tem esses, né? E a gente dá uma de doida. Amém, eu sei, obrigada. Né? Tem que dar uma de doida. Deixa Deus. Deixa quem falar o que quiser. Porque mais tem Deus para nos abençoar do que o diabo para nos roubar. Mais tem Deus para fazer na nossa vida do que esse povo aí que não tem o que fazer e fica olhando a vida dos outros. Né? Então, é isso aí. Minha gente, eu começo a falar e depois eu não paro mais. Vamos para o momento da palavra. Que eu ia botar até um louvor, mas não vou mais botar louvor porque não vai dar tempo. Vamos lá para o momento da palavra, em nome de Jesus. Já foi dito tanta palavra aqui. Mas tem uma palavra em especial que Deus marcou no meu coração nessa noite. Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos tinham inveja dele, José. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Capítulo 37 vai contar que José ele cuidava das ovelhas do pai. E por ser o filho da sua velhice, filho da amada de Jacó, de Israel, ele era o filho mais amado do pai. E por ser o mais amado, recebeu uma túnica talar de mangas compridas, diferente da que os outros irmãos haviam recebido. E aquilo gerou uma inveja no coração dos irmãos, que não conseguiam mais. A Bíblia diz que os irmãos não conseguiam mais ser corteis com José. Quando José ganhou a túnica, quando José ganhou a honra do pai, quando José ganhou aquilo que dizia, eu te amo, os irmãos não se conformaram, não conseguiram enxergar, não conseguiram ver. E a inveja entrou no coração e eles não conseguiam nem mais tratar cordialmente José. Tem gente que de repente, do nada, mudou com você. Depois que você começou a ser abençoado, honrado, você pode parar para analisar que tem pessoas que não conseguem mais te tratar com cordialidade. Que tem pessoas que já chegam com afronta para você. Que tem pessoas que já vêm com um ar assim, de firmeza. Você não entende, você não fez nada e a pessoa está grossa, a pessoa está diferente. Não consegue mais lhe tratar da mesma forma. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o coração dos irmãos estavam tomados pela inveja. E isso piorou ainda mais quando José contou os sonhos que ele teve. Primeiro sonho, o feixe de José se levantava no meio e os 11 feixes dos irmãos
se curvavam perante o feixe dele. E ele contou o sonho para os irmãos. Depois ele tem um outro sonho, que a lua, o sol se curvavam e as estrelas, e 11 estrelas se curvavam perante ele. Então os irmãos ficaram, como assim você está achando que a gente vai se curvar diante de você? Começaram a se questionar por conta do sonho. Mas a Bíblia vai dizer que os irmãos tinham inveja de José, mas o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Alguém pode não acreditar no sonho que Deus te deu. Alguém pode se levantar para querer matar você por conta do sonho que você tem. Porque a gente precisa entender que os nossos sonhos, eles são maiores do que a gente. São os nossos sonhos que nos fazem romper, são os nossos sonhos que nos fazem avançar, são os nossos sonhos que nos fazem acreditar em dias melhores, são os nossos sonhos que não permitem que a gente paralise no mesmo lugar. Perceba que tem pessoas que sonham, que planejam e elas vão para cima. Pode se levantar a luta que for, mas elas vão para cima porque elas têm um sonho, elas sabem onde elas querem chegar. Mas tem pessoas que já desistiram de viver, que não sonham mais, que só de olhar para a pessoa você sente um negócio tão ruim, aquilo sem vida, sem perspectiva nenhuma de nada. Você olha para aquela pessoa seca, vazia. Por quê? Porque não sonha mais. Porque não acredita mais. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você que é tempo de voltar a sonhar. É tempo de voltar a acreditar. Alguém pode ter tentado matar você. Alguém pode ter tentado matar os teus sonhos. Mas o Pai guardou o sonho no coração. Alguém despreza. Pegaram mais versículos à frente. A Bíblia vai dizer que tentaram matar José. Planejaram a morte dele. Não conseguiram matar. Aí pegaram a túnica, roubaram a túnica de José, arrancaram a túnica, mancharam a túnica com sangue de animal, mas a gente precisa entender que Deus não faz promessas para tecido. A promessa não estava na túnica, a promessa estava sobre a vida de José. Deus não faz promessa para tecido. Deus não faz promessa para carro. Deus não faz promessa para casa. Deus faz promessa para pessoas. O inimigo pode até estar tentando roubar aquilo que é teu, pensando que assim vai parar as promessas de Deus. Mas Deus manda te dizer, as promessas que eu fiz para a tua vida ainda estão de pé. Eu não prometi para túnica, eu não prometi para carro, eu não prometi para casa, eu prometi foi para você e está guardado no meu coração, manda te dizer o Senhor. Os irmãos invejaram, lutaram, quiseram matar, mas o pai havia guardado no coração. Na hora o pai nem entendeu direito aquele sonho, mas a Bíblia diz que ele guardou no coração. E Deus me trouxe aqui para te dizer que as promessas que Deus fez para você. Porque aquilo era uma promessa que Deus estava fazendo para José. Através de sonhos, Deus fala de diversas formas. E através de sonhos, é uma das formas que Deus tem para falar. E Deus estava falando para José através de sonho. E o pai, mesmo que não tenha entendido muito bem naquela hora, o pai guardou no coração. Deus manda te dizer, os teus sonhos, os planos que eu tenho para a tua vida, as promessas que eu te fiz, ainda estão guardadas no meu coração. E no tempo certo, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E coisa linda é quando o tempo se encontra com o propósito, porque teve o tempo do tempo se encontrar com o propósito. Teve o tempo do tempo se encontrar com o propósito e José viver aquilo que ele sonhou. Deus manda te dizer, não acreditaram, invejaram, se levantaram contra, disseram que era loucura, disseram que não tinha como acontecer, mas alguém vai ter que ver aquilo que disse que não aconteceria acontecendo na tua vida. Alguém vai ter que se curvar diante da presença que existe sobre. Não é se curvar diante de você, nem diante de mim, porque a gente não é nada. Mas é se curvar diante da presença que existe, que a gente carrega. Porque quem é cheio de Deus, quando chega no ambiente, não é o ambiente que se rende à pessoa. Não é a pessoa que se rende ao ambiente, desculpa. É o ambiente que se rende à pessoa. Não é a gente que se rende às trevas, é as trevas que tem que se render à presença de Deus na nossa vida. Não é a gente que chega num lugar onde tem cão, onde tem demônio, e a gente que vai se sentir mal e sair do lugar, não. É o mal quem tem que bater de retirada quando a gente chega. A presença do Senhor, ela tem autoridade. Só tenho 4 minutos. A presença do Senhor, ela tem autoridade para mudar cenário. Ela tem autoridade para fazer Satanás se curvar. Ele não fica de joelhos e coloca a mão para trás. É a presença do Senhor. E alguém vai se curvar diante da presença de Deus na tua vida. Os irmãos quiseram matar.
Os irmãos lançaram numa cisterna, venderam como escravo. Foi caluniado, minha gente, imagine. Foi caluniado. Enquanto ele estava vivendo todo esse processo, aonde ele colocava a mão prosperava. Na casa de Potifar, prosperou tudo. Mas enquanto ele estava lá no Egito, trabalhando, prosperando, crescendo, se capacitando, lá em Israel, estavam mostrando a túnica manchada para o pai, e o pai disse: meu Deus, certamente uma fera devorou José. Em algum lugar tem alguém dizendo que você já morreu. Em algum lugar tem alguém dizendo que a tua história acabou. Mas esse alguém não sabe que na verdade você estava lá no Egito, prosperando. Faraó frente a frente com você, colocando o anel no teu dedo, olhando para você e dizendo: acima de você, somente eu. E abaixo de mim, você. Olha que coisa linda que Deus vai fazer na tua vida. Alguém vai se curvar diante da presença de Deus. Quem não queria ver vai ter que ver. Quem tentou manchar a tua imagem, quem tentou manchar o teu nome, porque quando não conseguem nos matar, vão tentar falar mal da gente, vão tentar inventar calúnia contra a gente. E quem tentou manchar o teu nome vai se curvar diante da presença de Deus na tua vida. E vai ver aquele sonho que Deus colocou no teu coração se concretizar e acontecer. Essa noite, na tua vida, é uma noite não somente de livramento, mas é uma noite também de realização. Se prepare para ver com os seus olhos aquilo que os seus ouvidos somente ouviram falar. Porque a gente escuta a promessa, o cenário se torna cada vez mais contrário e mais difícil para que se cumpra aquilo que a gente ouviu. Mas os teus olhos vão ver se materializar aquilo que Deus falou. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus e lembre, o Pai guardou a tua promessa e o teu sonho dentro do coração. E Ele vai fazer vir à tona, Ele vai realizar na tua vida. Deus abençoe. Muito obrigada por essa noite. Deixa Deus te inspirar em nome de Jesus. Seja guiado, seja guiada. Amanhã é quinta, né? Sexta-feira tem culto de cura e libertação. Deus abençoe.